Já pensou em como seus desenhos favoritos ganham vida? No Jogo Aberto de hoje, nosso convidado é o Pedro Eboli, animador e diretor de Cupcake Dino, Osvaldo e outras produções que estão conquistando a criançada e até os adultos. Pedro, quando você viu que a animação era algo que você queria fazer, teve algo que despertou sua paixão? Eu acho que o clichê de todo mundo que trabalha com animação é... Eu gostava de desenhar desde pequenininho, que para mim é verdade. Desde criança, desenhar sempre foi um passatempo e tive um pai e uma mãe que sempre estimularam esse tipo de coisa. Mas eu sou formado em publicidade. Trabalhei com publicidade durante os primeiros 5 anos da minha carreira. Eu trabalhei numa agência aí no Rio, como redator, então eu não era nem a pessoa que fazia parte das imagens, ou desenhava nada, eu fazia texto. Mas eu acho que depois de alguns anos trabalhando com publicidade, eu sentia uma necessidade, eu sentia que não estava alimentando um desejo interior que eu tinha de trabalhar com uma coisa, trabalhar com desenho, trabalhar com criação de conteúdo, e a animação foi meio que um caminho natural, porque eu tinha uma vontade, né, desde que eu fiz vestibular há várias décadas atrás, de trabalhar com cinema. E aí acho que essa vontade de trabalhar com cinema com esse hábito que eu tinha de desenhar, eu acho que foi uma combinação natural, né? E eu decidi em 2007, quando eu tinha 26 anos, largar a publicidade e trabalhar com animação, ou estudar animação, e passei um ano estudando animação. Mas eu não sabia nada sobre o mercado, não sabia nada sobre a indústria. Foi uma decisão meio inconsequente no escuro. Da vida, né? É. Legal. Mas pareceu natural na época e pareceu uma coisa que me dá prazer de fazer como carreira, mas eu não sabia de nada. Sim. E teve algum desenho que marcou sua infância, que você lembra, assim, que teve alguma influência sobre isso? Eu cresci vendo bastante, né? Eu sou uma criança dos anos 80, então eu cresci vendo vários desenhos bem ruins, tipo He-Man, e Caverna do Dragão e Thundercats, que são desenhos interessantes, mas assim, em termos de animação, eram desenhos muito toscos. Sim. Eu acho que a maior influência que eu tinha quando eu era criança pequena mesmo era o Looney Tunes, Pernalonga, Patolino, que eu sempre achei, mesmo quando eu era criança, eu achava uma versão mais legal dos desenhos da Disney, assim, porque eles eram mais sacanas, era mais puxado para comédia, era um pouco mais Sim. arriscado. E eu acho que o Looney Tunes foi o primeiro desenho que eu reconheci ter pessoas por trás fazendo, né? Ter essa figura do autor. Eu acho que o primeiro autor de animação que eu reconheci na vida foi o Chuck Jones, que é um cara que dirigiu vários desenhos do Looney Tunes, né? Porque o Walt Disney, no final das contas, ele nunca foi um autor, né? Ele era um produtor. Então, acho que o Looney Tunes nos anos 80, e depois, quando eu estava mais velho um pouco, eu era uma pessoa que sempre gostei muito de Cartoon Network. Eu acho que quando eu fui estudar animação em 2007, acho que eu estava muito influenciado por coisas tipo Laboratório de Dexter e Meninas Uhum. Poderosas, e esse estilo um pouco mais estilizado que remetia à animação dos anos 50. Acho que foi minha primeira obsessão, assim. Legal. E você consegue enxergar muita diferença entre esses desenhos que você assistia quando criança para os desenhos de hoje em dia? Ah, sim, com certeza. Os anos 80, principalmente, foram uma década em que a animação servia só para vender brinquedo, né? Tipo, Uhum. as empresas literalmente primeiro criavam os bonecos e depois criavam o desenho. E eu acho que a partir dos anos 90, principalmente com a ascensão do Cartoon Network, eu acho que as séries de animação na televisão passaram a ser mais motivadas, tem uma motivação mais autoral, né? Eu acho que é mais Aham. uma visão. Primeiro vinha o desenho, e o desenho era bom, o desenho fazia sucesso, e eventualmente tinha merchandising, brinquedos e tal. Sim, Mas um desenho, para voltar para o Laboratório de Dexter, nunca foi um desenho que foi motivado por, né, brinquedos ou ter é bonequinho, verdade. nada do tipo. Eventualmente tinha boneco porque o desenho fez sucesso, né?
mas ele é um desenho que é muito mais fácil você identificar uma voz autoral. E eu acho que a gente vive numa época muito, muito boa para animação, porque hoje em dia você tem... Não só a animação continua sendo uma coisa bastante autoral, mas nunca foi tão diverso o cenário de animação mundial, né? Então, Sim, verdade. nos anos 90 era autoral, mas eram só, tipo, homens brancos americanos fazendo desenho. E agora você tem Sim, gente de todo tipo de background, você tem pessoas do mundo inteiro, a animação virou uma coisa muito mais global, né? é Claro que a verdade. animação, sei lá, a animação japonesa sempre foi uma potência, né? Mas agora você tem animação brasileira, que é uma coisa que, sei lá, há 15 anos atrás era impensável, né? Em Era muito termos de diferente, né? animação para televisão, né? Sim, verdade. E como que é o processo das suas animações? Como que você cria? Ah, eu é difícil, não sei, é difícil colocar assim o processo. Eu não quero falar que o processo é uma coisa misteriosa, porque não é. Eu sou uma pessoa que eu não acredito muito nessas. Sei, tem essas coisas de artista, meio que, porque a musa é inspiradora, porque eu vi Sim, num sim. sonho, não sei o que lá. E eu não acredito muito nisso, assim. Eu sempre acho que é, para mim é muito menos glamuroso nesse sentido. Eu acho que é você sentar a bunda na cadeira e pensar e desenvolver coisas e dar chance para as ideias crescerem. Eu acho que, Uhum. né, tudo bem, sempre parte de uma ideia inicial que às vezes pode não dar em nada, né? Por exemplo, a primeira série que eu criei, que é o Osvaldo, no Cartoon Network Brasil, partiu do pensar, eu queria fazer uma série que fosse bastante pessoal para mim, que tivesse a ver com a minha infância, e eu pensei na ideia que é uma ideia muito simples, que é tipo um pinguim no Rio de Janeiro, né? Então, tipo, é uma série que é um peixe fora d'água, né, literalmente. Quer dizer, um pinguim é uma ave, não é um peixe, eu sei. Mas mas é uma ideia muito simples, Sim, que eu acho que o trabalho mesmo vem depois de você ter essa ideia, né, inicial. sim, Eu acho ideia que o trabalho inicial. vem de pegar essa ideia e desenvolver ela num produto viável, né, criar personagens que sejam interessantes, criar dinâmicas de personagens interessantes, conflitos interessantes. Tudo isso vem depois e leva tempo, né? Não é à toa Uhum. que para você desenvolver uma série, geralmente o tempo médio são uns 2 anos, porque você tem que Muito tempo. você tem que ter esse tempo para amadurecer os personagens e ver se está tudo funcionando direitinho. Que a ideia inicial, assim, tipo, um conceito, tipo, eu pensei num reino que, sei lá, as pessoas têm uma espada super poderosa. Tipo, essas coisas são. Não- essas ideias existem aos montes por aí, né? Sim, sim. Eu acho que o trabalho mesmo vem depois para você desenvolver essa ideia, você tem que ter paciência e tem que botar trabalho mesmo, né? É Eu muito acho que trabalhoso, né? naturalmente, eu acho que todo mundo que trabalha com isso tem uma gaveta de ideias, né? E eu acho que o tempo é o melhor indicador para ver qual dessas ideias que tem perna para andar para frente, quais Uhum. ideias às vezes não tem muita substância, às vezes é só uma ideia que parece bacana quando você fala, mas você vai desenvolver, não tem muita coisa por trás. E aí algumas caem, né, no caminho, algumas continuam com você. Então, sei lá, eu tenho ideia que não virou série ainda, ou que eu não consegui executar, mas que eu Uhum. ainda acho que são ideias boas, que tem perna, que eu ainda me sinto interessado por elas, sei lá, Sim. 5, 6, 7 anos depois. Nossa, então você deixa guardado, né, para quando vier dar certo. E você comentou de Osvaldo, você coloca um pouco da sua vida, das suas experiências nas suas animações, nas histórias? Eu acho que é fundamental você é, você se colocar nas ideias, nem que seja no sentido de você ter um ponto de vista único e interessante Sim. sobre aquele assunto, né? Porque eu acho que quando você está fazendo séries ou está tentando vender uma ideia, seja uma série, um filme, que seja, você não está só tentando vender a ideia, você está se vendendo também como profissional, como criador, como, né, como Sim. criativo. E, e eu acho que uma das coisas que fazem você se vender como criativo é você responder a pergunta de por que que só eu posso contar essa história, né? Porque Uhum. o que eu sempre falo quando eu falo sobre esse assunto tipo,
Qualquer pessoa pode criar uma série sobre um menino e um cachorro que tem uma espada e vivem num mundo mágico, né? Mas só o Pendleton Ward podia ter criado o Adventure Time, né? Você pode pegar esses mesmos elementos, um menino, um cachorro e uma espada, e fazer 100 séries diferentes. Algumas podem ser melhores, algumas podem ser piores, mas o Adventure Time pertence à cabeça do Pendleton Ward porque é o filtro através do qual a gente está vendo o mundo. Sim, então, eu acho que você tem que colocar um pouco de você. Não precisa ser literalmente, né? Tipo, o Oswaldo é uma tradução muito literal do tipo, é baseado na minha infância, crescendo no Rio de Janeiro e me sentindo meio um peixe fora d'água, porque era uma cidade que tinha muito sol e muita praia e muito jiu-jitsu, e eu era um nerd que gostava de jogar RPG. Né? O Oswaldo é uma tradução bastante literal, né? Mas não precisa ser tão literal assim, não precisa ser sobre a sua infância. Você pode fazer né, às vezes é uma dinâmica na série, sei lá, no Cupcake Dino, eu gosto de falar que a dinâmica dos irmãos lembra muito a minha dinâmica com a minha irmã, né? Então, às vezes é um elemento. Agora que eu estou morando em Los Angeles há 2 anos, e eu tenho um parceiro criativo aqui que também veio de fora, não é americano. A gente, não por acaso, as nossas ideias acabam sendo muito sobre a experiência de imigrante, e você está chegando em um lugar novo e tentando, né, fazer uma vida num lugar novo e tal. E então é importante você colocar, você justificar por que você é a melhor pessoa para contar essa história. E aí, uma vez que essa história ganha pernas e vira uma série, que seja, não é só a sua experiência que vai estar contida ali, a experiência de todo mundo que trabalha junto com você, todo mundo que participa, todos os roteiristas, designers de personagens, storyboarders, animadores. Eu acho que é tão legal você ter esse receptáculo para receber experiências de pessoas diferentes e que vai tornar a série muito, muito, muito melhor do que ela jamais poderia ser só com você, né? Porque eu sempre tive sorte de trabalhar com pessoas incríveis que colocaram muita coisa deles e delas nas séries, né? Então, é uma série que o Oswaldo, por exemplo, hoje em dia, eu acho até estranho falar que é sobre a minha experiência crescendo no Rio, porque o Oswaldo hoje em dia é sobre a experiência de várias pessoas crescendo. Eu acho que a gente fez a primeira sala de roteiro do Oswaldo, uma coisa que a gente passou 2 semanas fazendo na sala de roteiro era todos os roteiristas trouxeram histórias da própria infância. Então, muitas dessas histórias viraram episódios da série. Então, todas essas séries não são séries que pertencem só a mim ou que falam só da minha experiência. Eu acho que elas falam da experiência do coletivo de artistas que trabalhou na série. E isso para mim é que é empolgante e bacana. Ótimo, incrível. E você não mora no Brasil, como você disse, mas como você enxerga o mercado de animação brasileiro em relação aos outros países, em relação a onde você está hoje? Eu tive um pouco de sorte, talvez, de começar a animação no Brasil em 2008. Eu fui para São Paulo e fui contratado por um estúdio chamado Birdo, em São Paulo, que na época era um estúdio de 5 pessoas. E foi um momento em que a animação brasileira começou a crescer muito, né? Foi um momento em que foi passada uma lei de cotas, em que todos os canais precisavam ter meia hora de programação brasileira todo dia. Então, por exemplo, sei lá, um canal tipo Multishow estava tranquilo, eles tinham horas, né? Tem um monte de programa de auditório e de comédia, que seja. Mas os canais infantis, principalmente, foram pegos despreparados, porque não tinha animação brasileira serializada sendo produzida. Eu acho que a única série que tinha na época era o Peixonauta. Então, o Cartoon, a Disney, a Nickelodeon, o Discovery Kids, todos esses canais foram forçados a procurar animação nacional e tentar achar projetos de série e tal, e atrás de financiamento do governo para produzir essas séries. Então, isso permitiu que a indústria brasileira crescesse bastante rápido em poucos anos. Então, foi daí que surgiu o Irmão do Jorel, foi daí que surgiu o Oswaldo. O Oswaldo foi
né? É uma série que, óbvio, que eu gosto e acho que é uma boa série, mas também é uma série que estava na hora certa, no lugar certo. Sim, aham. A gente apresentou o projeto numa época em que o Cartoon estava precisando de projetos, né? Então, nunca, é sempre bom contar com um pouco de sorte. Então, e desde então tem sido, acho que um processo de amadurecimento da indústria, né? Eu acho que a gente começou engatinhando. Sim. Quando a gente fez o Osvaldo na Birdo, nós, antes de começar o Osvaldo, nós éramos acho que 8 pessoas, 9 pessoas, e o estúdio foi crescendo, e a gente foi meio que descobrindo como se faz uma série meio por conta própria, assim, né? Então, foi muito tentativa e erro, o que eu acho que acaba tornando também o resultado final interessante, porque você não tá seguindo um molde de alguma coisa que você viu em algum lugar, foi tudo meio que no improviso. Sim. E a Birdo chegou, quando a gente estava fazendo o Cupcake Dino, e a Birdo já estava fazendo outras séries também, o estúdio chegou a ter mais 70 pessoas, né? Então, Aumentou muito. eu acho que a história do estúdio, que ainda está aí, é um estúdio incrível, que eu amo de paixão, a história do estúdio, acho que lembra, é bastante paralela à história da animação no Brasil, né? E Aham. como é que foi de um pequeno grupo de pessoas que estava na hora certa, no lugar certo, meio que tentando descobrir como é que faz a animação, para uma coisa bem mais profissionalizada agora, bem mais Uhum. estruturada e mais amadurecida. E eu acho que agora os estúdios brasileiros, né, tipo, não só a Birdo, mas o Copa Studio, a Split, o Combo aí no Rio, eles agora estão fazendo trabalho para fora, porque já tem uma infraestrutura, e já tem uma experiência que a gente já pode pegar trabalho, né, para Disney Sim, sim. gringa, ou pro, sei lá, o Copa Studio trabalhou no filme do My Little Pony, que saiu agora, Aham. ou saiu há um tempo atrás, e, e a gente não deixa a desejar para ninguém, assim. Ótimo, que bom. O Brasil sempre foi incrível em termos de artistas, né? Sim, Eu verdade. acho, eu acho que o desafio sempre foi, né, tentar organizar isso num produto viável que a gente possa vender para fora, né? Que a gente possa é, ter as nossas séries, porque uma produção de série é muito metódico. Você está Uhum. fazendo muita coisa muito rápido. Então, quando você precisa entregar, sei lá, um episódio por mês, você tem que ter essa metodologia e você tem que ter essa experiência para cometer o mínimo de erro possível. Eu acho que a gente já chegou nesse ponto de amadurecimento em que a gente tá produzindo séries incríveis. Tipo, eu vi agora o trailer que saiu do Menino Maluquinho e tá lindo. Nossa, a série tá demais. Ai, E que bom. fazendo pro Netflix. Então, acho que o Netflix mesmo no Brasil já sabe que o Brasil é um lugar que dá para fazer animação, que é um lugar viável para Sim. fazer animação. Né? E não é todo o país que tem isso. É verdade, verdade, que bom. Pedro, foi ótimo conversar com você. Muito obrigada por aceitar nosso convite. Mas antes de a gente terminar, eu queria que você falasse pra gente suas redes sociais, pra gente poder te acompanhar, pra gente poder saber um pouquinho mais sobre tudo que você tá aí lançando pro futuro. Ah, legal. Eu tenho um Instagram e Twitter é o que eu uso mais. Apesar de eu não devia estar usando Twitter, porque faz mal para o cérebro. É verdade. Mas procurando o Pedro Éboli no Instagram e no Twitter, você me acha bem fácil. E projetos que vêm por aí, fazer uma publicidade. Pode Ah, fazer. estreou agora recentemente no Discovery Kids, no Brasil, o Badabim, que é uma série feita pela Birdo, que eu não participei da produção, mas eu participei da criação. Eu criei essa série com a Karina Schulze faz alguns anos, Uhum. e o Discovery Kids produziu, e saiu agora, e está super bacana. É uma série pré-escolar, mas um pouco mais velha, um pouco. Então, se você Legal. tem criança pequena em casa e tal, e quer ver o Badabim, tá super legal. Enquanto isso, eu estou desenvolvendo outros projetos aqui, se eu falar alguma coisa, vai me Vai dar botar algum problema? de castigo, então não posso falar muito. Não, mas tudo bem, a gente vai acompanhar você para ficar sabendo de tudo. Muito obrigada de novo, foi ótimo conversar com você. E obrigada a você por assistir a mais um Jogo Aberto. Fique atento em todas as nossas redes sociais para não perder nada. Tchau!